Que felicidade ao ouvir 30 ovos, R$10. Os 10 melhores alimentos para se escolher na elaboração de uma dieta para ganho de massa muscular. É isso que você vai ver no vídeo de hoje. Juro que não é demérito nenhum, até porque eu sou um. Mas antes de ser youtuber, eu sou professor. Então, por que eu tô falando isso? Porque youtuber gosta de ser polêmico, gosta de fazer lista para resolver o problema e tal. E beleza, legal quanto a isso. Mas eu quero vir aqui e educar vocês e entender de que existem diversos alimentos que vocês podem utilizar para ganhar massa muscular. E por que eles não vão estar aqui na lista? Porque os da lista eu fiz um complexo visando trazer algo novo para vocês. Então, eu vou falar da batata doce. Pô, a galera já sabe. Então eu vou tentar trazer um negócio diferente. Um alimento que é barato, que é fácil de fazer, que o pessoal não conhece, certo? Então é nesse sentido que vai ser esse vídeo. 10 alimentos para ganhar massa muscular, dentre outros que têm a mesma capacidade de ganho do que esses que eu vou citar aqui. Então já clica no gostei e se inscreva no canal. E o nosso alimento número 10 é uma dica que eu sempre dou para os meus alunos. Como faz para ser seu aluno? leandrotwin.com.br. Monte seus treinos, elabora os seus macros e te dou dicas como essa, que inclusive eu dou aqui nos vídeos também, que é a Psyllium. Ah, Leandro, mas a Psyllium vai ajudar a ganhar massa muscular e tal? Pessoal, a gente precisa de fibras na dieta, tanto para um conforto quanto para um bom funcionamento, como, por exemplo, uma melhora, né, da nossa sensibilidade à insulina. A gente pode baixar o índice glicêmico de algum alimento com a presença da fibra. Ela pode gerar mais saciedade, então indivíduos que têm muita fome podem utilizar isso junto de uma refeição. Então a Psyllium, tá, é a dica número 10, porque nem tudo é proteína, carboidrato e gordura. Precisamos nos preocupar com as fibras também. Então, Psyllium é o alimento número 10. Alimento número 9. Um complexo de proteínas de quase alto valor biológico. Então, alto valor biológico, frango, 80. Esse alimento tem 78. Então, ele está quase de alto valor biológico. Mas, incrivelmente, ele tem um negócio que o pessoal... não, porcaria, comida de porco. Não é, tá? Complexo de proteínas de quase alto valor biológico. Tem gordura, tem fibra, tem carboidrato de baixíssimo índice glicêmico, não aumenta estradiol. Para quem acha que aumenta estradiol, procura lá no Google, ginasta, soja, justamente ela. Se você não gosta da soja, tranquilo, você não precisa ter na sua dieta. Temos como abranger a dieta, tudo isso que eu falei aqui, com outros alimentos, mas ela é um bom alimento. Está aqui no número 9, muito barata, certo? E fácil de fazer. Hidrata ela, tempera um pouquinho e beleza. Número 8, o esquecido, o carboidrato de baixíssimo índice glicêmico, que é o feijão, altamente fibroso, com bastante proteína vegetal, que nesse caso não tem um valor biológico tão alto, mas também pode te ajudar a complementar um pouquinho. E por que ele é esquecido? Porque os fisiculturistas não utilizam. E por que os fisiculturistas não utilizam feijão? Já fiz vídeo sobre isso. Inclusive, tudo que você tiver dúvida, procura assim, feijão, Leandro Twin. Vai vir um vídeo e você vai falar, é por isso, certo? Sempre procura. Vou resumir aqui. Ele tem o carboidrato, ele é de índice glicêmico muito baixo, então o nível de saciedade com ele é muito grande. Fisiculturista come muito, isso pode tirar o apetite dele. Por ter muitas fibras, o que é ótimo, mas em excesso dá diarreia, como ele come muito. Terceiro, não é muito costume nos Estados Unidos e tudo a gente sabe que parte dali. E um outro ponto é que não é tão prático de fazer. O fisiculturista já é um cara muito enrolado, já tem muita coisa para cuidar, porque além de ele ser fisiculturista, ele tem que fazer todo o resto, sendo que o fisiculturismo é vamos dizer assim, uma profissão em si. Então, na busca de praticidade, ele evita o feijão, mas o feijão é excelente. Número 7, o leite desnatado. Leandro, leite engrossa a pele? Não, já fiz vídeo aqui sobre isso. Inclusive, pessoal, joinha, se inscreva aqui no canal, olha o tanto de coisa que eu já fiz, e tudo que eu peço é um joinha para você se inscrever aqui no canal. Mas o leite, show de bola, não engrossa a pele. Para quem não é intolerante à lactose, muito bom. Para quem é intolerante à lactose, existem versões hoje que, claro, o custo-benefício não é tão bom, porém é o que vai resolver o problema. O leite vai ter carboidratos de baixo índice glicêmico, proteínas de alto valor biológico, inclusive mais alto do que o frango, e a presença de vitamina A, D, E, K, enfim, bastante completo, fácil de mandar, acompanha bem diversos tipos de refeição e você pode consumir ele para aumentar a sua ingestão de proteínas e carboidratos de uma forma muito simples, né? Bebe ali, pronto, já foi para dentro, dali tranquilo, 15, 20 gramas
de proteína. Então, o leite desnatado é excelente. 6. Suco de uva integral. Claro, não é tão barato, a gente sabe disso, mas um copo de suco vai ter ali por volta quase 35 gramas de carboidrato. O que, se você pegar da batata, precisaria de mais ou menos 200 a 250 gramas. Então, num copinho de suco, você coloca bastante caloria para dentro. Agora, imagina isso junto da batata. Aí que vem. Então, o indivíduo que está procurando um ganho de peso, ele tem que comer muito, certo? Certo. Então, quando ele tem que comer muito, a fome automaticamente diminui. Então, se ele usa uma alimentação líquida, como o leite, e como agora o citado suco de uva integral, é sensacional. E o suco de uva integral também é baixo índice glicêmico. Então, sensacional o suco de uva integral. 5. Um alimento de densidade energética bem boa. O que isso quer dizer? Quer dizer de que ele tem bastante calorias por porção, é uma excelente fonte de gorduras, você pode usar em vitamina, em shake, você pode fazer igual eu, comer de colher, eu adoro pasta de amendoim. Não necessariamente você precisa usar a pasta, você pode utilizar também o amendoim, mas é um alimento de excelente custo-benefício. Em 30 gramas dele você vai encontrar metade, 50% do peso desse alimento vai ser gorduras. Então em 50 gramas você vai encontrar 25 de gordura e 25% dele é proteína. Então em 50 gramas nós vamos encontrar 12 gramas mais ou menos de proteína. E se não fosse tudo, o carboidrato que também é presente é super baixo, por volta de 5 a 6%. Então é um alimento excelente, pasta de amendoim. Número 4, peixes. Todos os peixes são sensacionais para a dieta. Então a gente encontra peixes caros, como por exemplo o salmão, 70, 80 reais o quilo. Encontramos peixes baratos, como por exemplo a sardinha fresca, que vai ser menos de 10 reais o quilo, em promoção às vezes 4, 5 reais, um alimento barato, de digestão muito fácil. Para quem tem pouco apetite de consumir peixe, vai gerar fome mais rápido. Então, muito bom. Fonte de gorduras boas. A gordura do peixe é sensacional. Fonte de ômega 3. Ah, Leandro, mas ômega 3 é fogo, tem que comprar salmão? Não, sardinha também é fonte de ômega 3. E baratinho. Temos as duas extremidades, né? A mais cara e uma das mais baratas. Mas peixe é excelente para a sua dieta. Número 3, banana. Então, banana é barato, é gostoso, vai bem liquidificada, vai bem amassada com outros tipos de alimentos, com pasta de amendoim. Sensacional. Porém, temos que lembrar que existem vários tipos de banana. E todos são bem-vindos para a dieta. Ponto. Porém, se você quiser a banana mais calórica, uma banana com mais caloria, você vai encontrar facilmente a banana ouro, tá? Então ela vai ter mais calorias e essa é a dica do vídeo. Pode falar banana, Leandro. Banana todo mundo sabe. Mas você sabia da banana ouro? Se não, escreva aqui nos comentários. Vamos ver se o pessoal sabia ou não, que agora eu fiquei curioso, mas eu acho que não. Alimento número 2. Azeite extra virgem. Então, azeite é uma fonte de gorduras e tem até um estudo, né, um pouquinho antigo, acho que é 2015 talvez, que coloca que o azeite é o que melhor se converte em testosterona das fontes de gordura. Não que o aumento vai ser gigante e você vai virar o Ronnie Coleman por causa disso, mas todo nanograma por decilitro de testosterona é bem-vindo. Então, azeite extra virgem, fácil, joga em cima de algum alimento, tranquilo, fácil de guardar e enriquece a nossa dieta com gorduras. E o número 1, claro, uma fonte de proteína, juntamente com gordura, com baixa quantidade de carboidrato. Em uma unidade vamos encontrar 6 gramas de proteína, 5 de gordura, meio grama de carboidrato e inclusive a casca. Dá para fazer um suplemento de cálcio. Leandro, claro, estamos falando de quem? Do ovo, o melhor valor biológico dos alimentos. O 30 dúzias 10 reais, um alimento barato. Que felicidade ao ouvir 30 ovos, 10 reais. Um alimento fácil de fazer, né? Receitinhas com ovo. Podemos fazer o ovo cozido, o omelete. Podemos também bater o ovo com um pacotinho de suco light, mais ou menos 6 ovos com um pacotinho de suco light, colocar no micro-ondas e temos uma sobremesa com basicamente 3 gramas de carboidrato. Show de bola! Não sabia dessa? Vem comigo que eu vou te ensinando aqui tudo meio intrinsecamente. O vídeo é para uma coisa, você sai daqui sabendo duas. A ideia é essa. E esse negócio aí de suplemento de cálcio aí, que palhaçada é essa? Pois é, a casca do ovo é cálcio purinho quase. Então, se você guardar as casquinhas dos ovos e colocar no forno para
tirar aquele excesso de líquido, né, de água que tem ali, ou aquele negócio meio viscoso, você resseca ela bonitinho, põe no liquidificador. Quando você bater no liquidificador essas cascas ressecadas, ela não vai ficar empedrada, porque o líquido já evaporou. E aí você vem e peneira isso, certo? Peneirou, você tem um suplemento de cálcio sensacional e muito barato. Bom, então o ovo eu vou colocar aqui como o melhor alimento para o ganho de massa muscular. Porém, temos que lembrar de que combinações, oferta de vários nutrientes, tudo isso é muito importante. Não é um alimento que faz a composição corporal de uma pessoa, e sim um complexo estratégico para isso, que a gente já abordou aqui no canal em diversos vídeos. Inclusive, eu já fiz um vídeo passo a passo, com a tabela ali, ó, colocando o alimento. Olha, aqui nós vamos colocar isso por causa disso, de como montar uma dieta, tanto para ganho de massa muscular, quanto para perda de gordura. Basta procurar aqui, Montando Dieta Leandro Twin. Mas o editor acho que pode deixar a gente com esse videozinho de montando uma dieta para hipertrofia. Mas saiba que também tem a de perda de gordura. Então fica com esse vídeo. Um excelente sábado para todos. Dieta de bulking, Leandrão. Como é que você monta uma dieta de bulking? Mas eu queria que gravasse a tela, assim, fosse passo a passo para não perder nada de quando você está montando uma dieta de bulking. Pois bem, vamos televisionar hoje como que eu monto uma dieta de bulking, tá? Sem perder nada, nem